Olá a todos, mais uma vez compartilhando com vocês as revelações de Deus. Hoje falarei sobre as características que aqueles homens cheios de poder de Deus, né, cheios de Espírito Santo tinham, né, daquela igreja primitiva que convertia milhares de pessoas, né. Nós sabemos, né, como já falei nos vídeos anteriores, que ele falava só na mensagem, né, que era baseada em 4 pilares fundamentais: arrependimento, amor, cruz e graça. Esses eram os pilares fundamentais entre os quais se baseava a pregação deles, né? Então, mas vamos analisar também as características que esses homens tinham, né? Porque a mensagem tem que ser pregada também para pessoas realmente que estavam vivendo aquilo, né? Então, que estavam vivendo Cristo, né? Então, queria falar com vocês qual é a primeira característica que eles homens tinham: entrega total. Essa é a primeira característica, né? Então, o desejo de Deus seria que todo mundo se parecesse com Cristo, mas por causa da queda, uma parte da humanidade está condenada e outra parte vive presa, não consegue ser igual a Cristo, não consegue ser um seguidor de Cristo porque está escrava dos bens materiais, escrava da carne, não consegue se desprender não consegue se desprender dos prazeres carnais, das coisas, não consegue se desprender, deixar do lado isso e seguir realmente a Cristo, né? Então, uma culpa também, na parte da culpa também dos pregadores, né? De Satanás, que usou pregadores para poder infiltrar, vamos falar assim, dentro das igrejas, dentro desses lugares, né, ensinos que não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho, como a teologia da prosperidade, uma prosperidade emocional, financeira, etc. Psicologia, eles colocam de tudo, né? Tudo que não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho, né? Infelizmente, né? Então eu queria ler com vocês, né, que todo mundo fala que quer ser um seguidor de Cristo, né? Mas o que é um seguidor de Cristo? Mas vamos ver com vocês, quero ler com vocês esse versículo que fala, que nos dá uma ideia mais ampla, né, sobre isso. Então, eu queria ler com vocês Lucas, capítulo 9, de versículo 57 até 62, que fala assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um Senhor: Seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: A raposa tem covis, e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, né? Então, aqui vemos duas pessoas, supostamente, que querem ser seguidores de Cristo, né? Mas que, ao final, eles não querem realmente seguir a Cristo, porque seguir a Cristo e se entregar completamente tem há um preço para pagar para fazer isso, né? Aí eles queriam de boca para fora, mas na verdade eles sempre arrumavam uma desculpa para não poder seguir Jesus. E olha que Jesus não chamava qualquer um, né, para seguir ele. Não é? Tinha pessoas, algumas pessoas ele não chamou para seguir ele, né? Mas pessoas específicas ele chamou. Então vemos aqui que essas pessoas não queriam realmente ser um seguidor de Cristo, não queriam realmente deixar tudo para segui-lo. Não queria se entregar totalmente para ele, deixar tudo para trás e seguir ele. Não queria, simplesmente não queria fazer isso, né? Então, quem quer ser um seguidor de Cristo mesmo, tem que ser disposto a deixar tudo, a seguir Deus, a fazer a vontade dele acima de tudo, né? E a propósito disso, né, eu queria falar uma coisa que Deus tem me revelado muito profunda, né? Um versículo, né? Deus tem me levado a ler esse versículo na relação a isso, né? De entrega total, de deixar tudo para trás e seguir ele. Que está em Mateus capítulo 10, versículo 34, que fala assim: Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos dos homens serão os seus familiares. Que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim.
Aí, quando eu li esse versículo que Deus me mandou a ler, né, falei, como é que é? Jesus veio a trazer dissensões entre pai, mãe, nora, sogra. O que está acontecendo aqui? A Bíblia fala em Gálatas 5, né, que o fruto do Espírito é a paz, né? E também João 14:27 fala que eh, ele nos dá a paz, né? Não a paz que o mundo dá, mas a paz dele, né? Então ele fala muito sobre paz. O que é esse negócio de dissensões? Aí Deus tem me revelado que por causa que quando a pessoa escolhe, vai tomar uma escolha muito forte, vai fazer uma escolha muito forte na relação a seguir a Deus por completo, as pessoas não vão entender, a pessoa vai falar que você é louco, que você tá fazendo errado, né? Até as pessoas, de repente, a sua família vai colocar obstáculo porque você não deixa tudo para trás e siga ele. Então, Jesus quer que seja ele no primeiro lugar da vida de uma pessoa, quando as pessoas realmente querem seguir a ele. Né? Então, muitas pessoas não vão entender, muita pessoa vai falar que é louco, muita pessoa vai trazer inimizade realmente entre as pessoas da família, você não vai querer que você faça isso, às vezes você vai colocar até obstáculo, né, para as pessoas não querer seguir a Cristo, né, quando ele realmente quer fazer isso, né, não como esses caras aqui de Lucas, né, que ele falava que queria, mas realmente não queria, né. Agora eu quero contar para vocês a minha história, né, eu já falei em alguns vídeos, mas vou repetir, né, eu me entreguei porque eu opero por Jesus um dia, né? Um dia uma minha amiga me convidou numa igreja de 4 paredes, uma igreja muito pequenininha. E eu sempre tinha costume, né, de imitar as pessoas, mas nem para maldade, né? Mas para rir com as outras pessoas, o jeito como as pessoas falavam, como a pessoa andava, né? E sacanear mesmo as pessoas, imitar, né? Então eu gostava muito disso. Aí eu fui convidado nessa igreja muito pequenininha, né? Eu já estava observando já, né? Eu fui porque para mim sempre fui uma pessoa muito curiosa. Graças a Deus viajei bastante, né? Eu queria ver como era realmente uma igreja, nesse caso evangélica, protestante. Nunca tinha ido. Então prometi a um casal que me convidou de ir nessa igrejinha, né? Então quando eu comecei a ver o pregador com microfone, estava falando com um tom muito alto de voz, com voz alta, estava suando para caramba porque ele estava com paletó e estava muito quente naquele dia, né? Eu já estava pensando um jeito de fazer a imitação dele quando eu ia voltar para casa, falei, vou fazer a imitação desse cara. Quando é que Deus usou ele no final, quase no finalzinho do culto, né, no momento da revelação, né, que tinha um momento que às vezes que Deus entregava algo para as pessoas através do pregador. Eu nem sabia o que era uma revelação na época, né? Aí ele falou comigo o versículo de Jeremias 1:5, né, que fala que antes que te formasse no ventre da sua mãe já te conhecia, né, e te dei a nações para profeta, né? Então esse versículo para mim foi muito impactante, porque eu comecei a chorar igual a neném, não conseguia parar de chorar, não conseguia. E eu tive um encontro muito forte com Deus, o Espírito Santo realmente me convencendo do pecado. E para mim foi muito forte, foi impactante, porque não é que qualquer um que fala para você alguma coisa você começa a chorar, ou você sente algo diferenciado. Então, depois que eu já acreditava em Deus de uma certa forma, mas um Deus muito longe de mim, não um Deus perto de mim, né, que pudesse se comunicar comigo, né, etc, etc, que pudesse sentir uma presença tão forte dele. Então, para mim, isso foi suficiente para que eu pudesse me entregar completamente para ele. Falei dentro de mim, agora eu sei que Deus existe, agora quero conhecer mais esse Deus. Então, me entreguei totalmente para ele, todo o meu coração me entreguei totalmente para ele, né. Então, o que aconteceu? Quando eu me entreguei totalmente para ele, aconteceu que realmente veio um pouco de dissensão assim, na minha família, né? Porque eu estava trabalhando, né? Continuei a trabalhar no comércio, depois Deus fechou a porta do meu comércio, né? E, realmente Deus me deu muitos sinais que era para fechar, para que eu pudesse dedicar realmente a minha vida para Cristo. Aí vem o negócio na relação aos escolhidos, né? Eu sou um escolhido porque Deus falou comigo que sou escolhido. Não porque alguém falou. Deus falou. Passei igual a Cristo, né? Então, a minha família, quando eu fechei, eles me falaram para mim, agora você vai fazer o quê? E eu falei realmente o que Deus tinha me falado, mas para ele não tem uma ideia de como Deus se vive aqui no Brasil, que aqui se sente mais a presença de Deus, apesar de ter muita religiosidade, muitas das vezes. Não conseguia entender o que eu estava fazendo, porque não queria trabalhar, eu sempre trabalhei com trabalho fixo, no sentido de trabalho fixo, porque agora eu estou trabalhando, mas estou trabalhando por Cristo. E graças a Deus, Deus tem me usado para ajudar as pessoas de várias formas, para que ele pudesse ter mais intimidade, ter na arte da cura, né? Então, tudo isso valeu a pena. Então, no começo, eles achavam que era um louco, né? É como fala nesse versículo aqui, de Mateus, né?
Mas depois viram coisas também acontecendo na Itália, tiveram experiências sobrenaturais na Itália também. Eles entenderam que era tudo verdade também. E agora não me tratam mais como louco, né? Mas porque eles vivenciaram o que eles sentiram lá na Itália, eles que são religiosos, eram religiosos pra caramba, né? Mudou a ideia deles sobre mim, né? Eles também, eles sabem que agora é verdade também que Deus existe, que Deus quer se comunicar, que eles sentiram algo diferente. Então agora eu não sou mais um louco para eles, né? Mas não quero negar para vocês que seja fácil, né? Fazer a obra de Deus, né? Realmente viver para Cristo, né? Não é fácil, né? Mas a gente sabe, como fala o versículo de Romanos 8:28, que para quem realmente se entregou para Cristo, para quem realmente quer fazer a vontade de Deus de todo o seu coração, vale aquele versículo de Romanos 8:28, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, quem se entregou totalmente para Deus, que quer fazer a vontade de Deus, Deus cuida. E mesmo não trabalhando, tendo um trabalho fixo, estou fazendo obra em casa, fiz muita mais obra, mas muito mais obra de quando trabalhava. Porque Deus é extraordinário. Né? Deus faz as coisas do jeito que Ele quer. É lindo, lindo ver o agir de Deus, né? Pela fé, que aconteceram coisas que Deus me sustentou pra caramba, muito mais do que quando eu trabalhava, muito mais. E especialmente nos primeiros anos do meu começo, eu ganhava muito bem. Né? Mas Ele fez muito mais do que isso. Por quê? Porque eu estou fazendo o que Ele quer que eu faça. Né? Então, outro exemplo que quero fazer para vocês, muito forte, de entrega total, o maior exemplo de entrega total que temos na Bíblia é Paulo de Tarso. Paulo teve um encontro com Deus, muito forte, né? Isso para ele foi suficiente para, claro que esse é um privilégio que não tem, né? Para todo mundo ver realmente com os olhos carnais Jesus, não espirituais, mas carnais Jesus. Mas ele, quando viu que Jesus era verdadeiro, que Jesus realmente sentiu que era nosso querido, ele se entregou todo o seu coração. Né? Ele perseguia os cristãos, foi perseguido para aqueles mesmo que ele perseguia. Olha que exemplo de entrega total que é esse aqui. Né? E a gente vê isso em Atos, né? Esse encontro com Deus que ele teve. Então, Deus tem escolhido e predestinados. Né? Esse é fato. Escolhido e predestinado para ser seguidor de Cristo, para ser igual ao seu filho, né? Que é a expressão terrena dele na terra. E para explicar isso, eu queria ler com vocês, né? O Romanos 8:29 e 30, que fala assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, esse também justificou. Então, Deus está te chamando. Se você está vendo esse vídeo, não é por acaso. Deus está te chamando para ser um seguidor de Cristo. Para entregar sua vida por completo para Ele. Não é um caso que você está vendo esse vídeo. Né? Ser um seguidor radical. Né? Se você está preso ainda no mundo, nas costas do mundo, saiba que Deus conta com você. Deus quer que você deixe tudo. Não faça como aquele versículo de Lucas, daquelas duas pessoas que só queriam seguir Jesus de palavra, de boca para fora, mas depois realmente não queriam seguir a Ele. Seja um seguidor de Cristo. Deus está querendo restaurar uma geração de pessoas, de cristãos que realmente vai se entregar de todo o seu coração, vai querer fazer a vontade dele acima de tudo, custe o que custe. Né? E Deus me chamou para chamar vocês também. Né? Para você entregue a sua vida por Cristo, vivem por Cristo. Tem um versículo da Bíblia, Mateus, que fala, né? Não se preocupe com o que vai acontecer, né? E olha as aves do céu, como Deus as alimenta, né? Como Deus os alimenta, eles nem trabalham, nem fiam, nada, não fazem nada e Deus alimenta. As pessoas que estão no mundo acham que esse versículo é loucura, mas não é. Eu sou exemplo disso, Deus tem me sustentado pra caramba, muito mais do que quando eu trabalhava com um trabalho fixo, muito mais. Né? Então, vale a pena seguir a Cristo. Né? Às vezes é difícil, pode ter difícil, mas a graça dele me basta. O amor dele incalculável que ele tem para mim, né? Que eu sinto através da intimidade com ele, basta. Então, vai querer fazer o quê? Vai querer continuar a viver na carne, vai querer continuar a viver apegado às coisas materiais, né? Que não são importantes também. Deus vai dar para vocês também, mesmo sendo seguidor de Cristo. Não precisa fazer um voto de pobreza para poder ficar longe dos bens materiais. Precisa que o seu coração esteja nele. Precisa que você esteja em Cristo. Né? Então, os bens materiais vão vir de consequência. Se entregue totalmente para Cristo. Seja um seguidor de Cristo radical. Deus conta com você. Essa igreja que Deus vai restaurar nos últimos dias, essa reunião de pessoas cheias de poder do Espírito. As mesmas pessoas que eram na igreja
primitiva, ele vai restaurar uma igreja dessa forma, uma reunião de pessoas que vão até o fim, que vai seguir ele acima de tudo e que vão até o fim, prova como Jesus fez. Isso que Deus tem revelado para mim, né? Se sentir no coração de compartilhar esse vídeo, compartilhe. Um abraço a todos, até a próxima.